Bom dia aos amigos e amigas do canal YouTube. Aqui estou mais uma vez para fazer a gravação ao vivo dos escritos que nos foi revelado no período de 6/6 de 2002 a 12/8 de 2009. São 151 capítulos com quase 7.000 versículos. Está aqui em minhas mãos o capítulo que a gente está estudando, que é o capítulo 3 da parte A, que traz o seguinte tema: a palavra inicial faz bem em sentido alternado para honrar com o dízimo quem o lança. Esse capítulo ele tem 50 versículos, né? A gente já estudou do versículo 1 até o versículo 7. E ontem a gente estudou do versículo 8 ao versículo 15. Ao versículo 14, né? E hoje a gente vai estudar a partir do versículo 15. Versículo 15. E que de fato tem parceria com o mal, contrário à vontade e bondade do grande Deus Criador, que indica o bem para todos da terra, não somente para os céus. Vamos repetir mais uma vez o versículo 15 do e que de fato tem parceria com o mal, contrário à vontade e bondade do grande Deus Criador, que indica o bem para todos da terra, não somente para os céus. Versículo 16. Deus é infinitamente bom, e sua bondade pode prevalecer em qualquer lugar, pois ela é eterna, e quem o serve deve buscá-los a todos, não particularmente a si propriamente. Embora sabemos que nem todos os alcança, e faz outro alcançar sua bondade. Vamos repetir mais uma vez o versículo 16. Deus é infinitamente bom. Ou seja, a bondade de Deus ela não tem limite, não tem, não tem alcance, ela é infinita, né? E sua bondade pode prevalecer em qualquer lugar, né? Desde que tenha pessoas que testifiquem dela, né? Na prática, né? Da bondade de Deus mediante a sua santa e preciosa lei. Pois ela é eterna, né? Ou seja, a bondade de Deus é eterna, ela não tem prazo de validade, ela é eterna, né? Ela vai eternamente. E quem o serve deve buscá-las a todos. E quem o serve deve buscá-las a todos, não particularmente a si próprio, né? Então a bondade de Deus, ela deve ser buscada a todos, né? Não particularmente a si próprio, por causa do mandamento, né, irmão? Do segundo grande mandamento, né? Então nós temos que buscar a bondade de Deus a todos, ela está disponível a todos, né? Embora sabemos que nem todos os alcança, nem todos os alcança, né? Por quê? Porque para vos alcançar, preciso vos obedecer, né? Para obedecer a Ele, não é todo mundo que está disponível, é muito poucos que vão obedecer a Ele, né? E muitos poucos alcançam, né? Porque poucos, né, buscam e conseguem alcançar a sua bondade por causa da restrição, né? A obediência à sua santa lei, e faz outros alcançar a sua bondade, né? Então, nem todos alcançam e faz outros alcançarem, né? Versículo 17. A palavra é quem coordena tudo de bom, abrindo as portas para as bênçãos e permitindo que seja fechado, no movimento de ficar contra e ficar favorável, a quem o resiste ou não. Abençoa quem não mais vos resiste na prática, semelhantemente. Vamos repetir mais uma vez o versículo 17. A palavra é quem coordena tudo de bom. A palavra variável, né, irmão?
abrindo as portas para as bênçãos e permitindo que seja fechada. Então a palavra ela é que coordena tudo, né, irmão? A palavra variável, né? Ela varia entre uma posição e outra, né? Ela é a chave da vitória. No momento de ficar contra e ficar favorável, né? A palavra viva, ela fica contra, ela fica favorável, né? Ela oscila entre uma posição e outra, entre um lado e outro, né? A quem o resiste ou não, né? Ela vai ficar contra quem resiste ela e também vai ficar contra quem não resiste, né? Porque esse é o processo natural dela, né? Então ela fica contra quem resiste e fica contra também quem não resiste, né? Abençoa quem não mais vos resiste na prática semelhantemente, né? Então as bênçãos real, verdadeira, ela vai a quem não resiste ela, a quem obedece ela, né? Abençoa quem não mais vos resiste na prática semelhantemente, né? E não a bênção definitiva para Deus, ela vai para quem obedece. A palavra ela fica contra e favorável para provar, né? Quem obedece e repreender, né? Para que passe a obedecer quem não obedece. Versículo 18. Quem o resiste na prática, quando ela é lançada contra seus atos, ela verdadeiramente indica maldição aos tais. E estes que vos resistem deverão estar recebendo apoio financeiro para vos resistir, pois o poder contrário a ela tem o dever de apoiar defensores das mesmas ideias. Vamos repetir mais uma vez o versículo 18. Quem o resiste na prática, porque há dois tipos de resistência à palavra. A resistência na palavra, né? E a resistência na prática das obras, né? Aqueles que resistem na palavra e na prática das obras, né? Porque tem muitos que ficam favoráveis à palavra, mas nas obras está contra ela, né? É apenas para tentar enganar, né, as pessoas que defendem a palavra, né? E tem também quem resiste ela na teoria, né, na palavra, mas na prática, né, secretamente não está contra ela. Quando ela é lançada contra seus atos, ela verdadeiramente indica maldição aos tais. Então, quando ela é lançada contra quem resiste ela, na prática, quando ela fica contra, ela indica maldição aos tais. É maldição verdadeira, né? Não é simulada, não. E estes que vos resistem deverão estar recebendo apoio financeiro para vos resistir, né? Então, aí a gente levantou aqui essa suspeita, né? Porque pela gravidade do caso, a pessoa deve estar sendo muito bem recompensada. No caso contrário, é um ignorante, né? Porque a pessoa que resiste à palavra, sem ter uma recompensa para fazer esse papel, ele é burro, muito ignorante, viu? Porque a loucura dele é extrema, né? Porque a palavra, irmã, ela uma das principais virtudes de Deus, qualidade dele é a palavra, né? Você pode ver que tudo foi feito pela palavra de Deus, né? Haja luz, né? E houve luz, né? A palavra que faz tudo, né? Então a palavra daquele que obedece é a palavra de Deus, irmão. É a palavra verdadeira de Deus, né? Então você resiste ela, é a mesma coisa que você está resistindo aquilo tudo que foi feito por Deus, mediante a palavra, né? Então é uma loucura das piores loucuras que tem, né? Então aqui a gente insinua, né? Deve estar recebendo apoio financeiro para resistir. Uma vantagem, olha que vantagem, hein? E ainda não é um bom negócio não, né? Pois o poder contrário a ela tem o dever de o apoiar defensores das mesmas ideias, né? Então todo aquele poder que está contra ela está defendendo o quê? Defensores da rebeldia, né? Das ideias rebeldes, né? Da ideia da ignorância, né? Da falta de conhecimento, né? É uma das piores loucuras que tem. Versículo 19. A palavra viva detém pouco a pouco os dois entendimentos opostos.
e quem atua em sentido contrário. E ela o alimenta as duas ideias que divergem entre si. Por isso, resgata sentidos contrários. E ela elimina as duas ideias que divergem entre si. Né? Resgata sentido contrário e toda. Por isso, resgata todo o poder e controle das direções alternadas. Vamos repetir mais uma vez o versículo 19, que a gente se enrolou um pouquinho, né? A palavra viva é a palavra que oscila entre um lado e outro, entre o bem e o mal, né? Já aquela palavra que não oscila, ela não é viva, ela é morta. Ou seja, aquela palavra que se estabiliza apenas de um lado, ela é morta, né? Ela não tem vida, né? Agora a palavra viva, ela oscila entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, né? A palavra viva detém pouco a pouco os dois entendimentos opostos, né? Por isso que ela oscila, né? Porque ela oscila justamente por ter uma capacidade soberana de resgatar todos os poderes. E ela oscila entre um certo e o errado, entre o bem e o mal, né? Então, por isso que ela oscila, para resgatar os dois entendimentos opostos. Os dois entendimentos opostos. Né? Tudo que está contra, ela vai resgatar. O processo dela é para isso, né? Por isso que ela fica contra e favorável, né? E quem atua em sentido contrário? Então, aquele que está contra a palavra, né? O sentido dele vai ser resgatado, né? O entendimento. Aí ele vai ficar muito mais pior do que ele está, né? Porque todas as coisas boas deles, a capacidade intelectual dele vai ser resgatada com a oscilação da palavra, né? E ela alimenta as duas ideias que divergem entre si. Então ela alimenta o lado contrário e o lado favorável, né? Por isso que ela fica contra e a favor, né? Ela é viva, né? Então ela alimenta as duas ideias que divergem entre si. Aquelas ideias divergentes, ela está alimentando ela. Por isso que ela fica contra e favorável a ela também, né? Por isso ela resgata todo o poder. Então ela vai resgatar todo o poder nesse processo, né? E controle das direções alternadas, né? Então ela tem ela vai resgatar todos os poderes e direções também, né? A favorável e contrária também, né? Por isso que ela fica contra e a favor, né? Porque ela tem uma posição soberana. Nenhuma outra palavra tem poder igual à palavra viva, oscilante. Nenhum poder, né? Versículo 20. Então, quando a palavra é lançada em um sentido, aos poucos ganha o controle da reação oposta ao seu lançamento, né? Então, aos poucos ela ganha o controle da reação oposta a seu lançamento, né? Pouco a pouco, porque ela vai ficar contra e vai ficar favorável, né? Então ela vai ganhando todo o poder nesse sentido, nesse processo, né? E pelo qual também atua nesse sentido da reação. E o lado que logo prospera diverge da prática da palavra, da própria palavra, e é os frutos primícias da sua ação. Vamos repetir mais uma vez o versículo 20. Então, quando a palavra é lançada em um sentido, que ela oscila entre um lado e outro, né, entre uma posição e outra, aos poucos ganha o controle da reação oposta a seu lançamento, né? Então, quando ela é lançada, né, aquela reação oposta, né, ela vai conseguindo o controle daquela reação também, né? Pela qual também atua nesse sentido da reação. Ela atua no sentido, porque ela vai ficar contra também e vai ficar favorável, né? Então ela atua nesse sentido também, né? E o lado que logo prospera diverge da prática da própria palavra, né? Então no processo o lado contra a palavra ele prospera, né? Por quê? Porque a própria palavra dá esse poder para ele, né? Dá esse poder, né? Só que se trata de um poder previsório, né? Por causa da desobediência. E é os frutos, primícias de sua ação, né? Então, os primeiros frutos, né? É os frutos contrários, né? Você pode ver, quando o reino de Cristo se revelou aqui no Brasil,
a partir de 2002, todos aqueles que ficaram contra ela prosperaram, né? Através do governo, Casa Popular, dinheiro do governo, né? Então aqui eram os frutos primícias de sua ação, né? O lado contrário. Porque Deus, ele atua assim com sabedoria, né? Vamos repetir mais uma vez o versículo 20. Então, quando a palavra é lançada em um sentido, aos poucos ganha o controle da reação oposta no seu lançamento, pela qual também atua nesse sentido de reação, e o lado que logo prospera diverge da prática da própria palavra, e é os frutos primícias de sua ação. Versículo 21. E essa palavra tem poder parcial sobre qualquer recurso adquirido sob o efeito de sua ação. E se declinarmos ao lado justo, deve ser incluído como resultado de sua responsabilidade. Vamos repetir mais uma vez o versículo 21. E essa palavra tem poder parcial, não é total, é parcial, né? Sobre qualquer recurso adquirido sob efeito de sua ação. Qualquer recurso que você adquirir contra a palavra variável, né, ela tem poder parcial sobre esse recurso. Ou seja, ela pode dar e tirar, né? Porque ela tem controle parcial aí, até aí, né? E na medida que ela vai sendo lançada, ela vai adquirindo o controle total, né? E se declinarmos ao lado justo, deve ser incluído como resultado de sua responsabilidade, né? Todo recurso que vem, inclusive do lado da desobediência, né? Ele tem poder parcial da palavra sobre ele, né? A palavra tem poder parcial, né? Então ela pode dar, ele pode resgatar também, né? Ela dá e tira, né? Ela tem esse poder porque ela é uma palavra viva, né? Versículo 22. Mas, por se tratar de boas coisas, essa responsabilidade é roubada e transferida a outra ação prática, não ao efeito da palavra viva, quando lançada, para que ninguém vos honre como é boa e agradável, porém como maligna e perversa, né? Então aqui é o efeito, o que o inimigo faz, né? Dilubrir as pessoas aqui, ó. Mas, por se tratar de coisas boas, você pode ver que quando o reino de Cristo surgiu, o Brasil melhorou, mudou o Brasil a partir do surgimento do Reino de Cristo, a partir de 2002, né? Então essa responsabilidade dessa melhoria foi dada a quem? Aos políticos, né? Ao Lula, ao PT, né? Essa responsabilidade é roubada e transferida a outra ação prática. Então transferir a ele por quê? Foi roubaram, né? Roubaram a honra de Deus, roubaram a glória de Deus, né? E esse governo ele só não foi avante porque ele roubou a glória de Deus, né? Por isso que eles foram acusados de ser ladrão, né? Porque eles roubaram não foi o Brasil, não, eles roubaram foi a Deus, a honra e a glória de Deus, né? Porque eles transferiram para ele uma honra que deveria ser dada a Deus através do reino de Cristo, que surgiu aqui na cidade de Bacabal, Maranhão, uma cidade humilde e simples, mas todo o projeto, toda a melhoria que originou-se no Brasil, ela surgiu a partir dessa cidade, né? Porque a gente já estava aqui já a partir de 2002, né? Não é efeito da prática viva, da palavra viva quando lançada, né? Então ela foi designada, essa melhoria do Brasil foi designada a outro, né? Ao governo Lula, ao PT, né? Não ao efeito da palavra viva quando lançada, para que ninguém vos honre como boa e agradável, né? Por quê? Porque é uma maneira de difamar a palavra, né? Você pode ver que aquelas pessoas que não obedecem a Deus, eles reprovam a palavra, né? Eles querem a palavra é maldiçoa, é coisa ruim para eles. E na verdade para eles é mesmo, porque eles não obedecem, né? Então o adequado para o bem deles é o sigilo e a mentira, né? Que é a obra do diabo, né? Que é para o diabo, para honrar o diabo, né? Porém como maligna e perversa, né? Então eles sempre acusam as coisas de Deus como perversa, como ruim, como fizeram com Jesus, né? Acusaram ele de ser ruim, né? Para poder roubar as coisas boas dele, né? E foi isso que eles fizeram em 2002, né?
Versículo 23. Essa bênção atraída pela pela própria palavra, é controlada e distribuída para quem pode o receber. E quem amaldiçoe, a palavra viva que a trouxe, e vos aceite deste modo, confirmado a vossa parte com os injustos, e não mais será atraído bênção a si e a outros. Vamos repetir o versículo 23. Essas bênçãos atraídas pela palavra, coisas boas, né, irmão? É controlada e distribuída para quem pode o receber, né? Então ela não vai para quem obedece, não. Ela vai para o desobediente. Né? Por quê? Porque ela foi, essas bênçãos, essas coisas boas, ela veio em sentido contrário, né? Ela veio para os que estão contra a palavra, né? É uma prática de feitiçaria, né? Então ela foi distribuída para essas pessoas, né? Você pode ver que essa melhoria que ocorreu no Brasil, a gente se beneficiou pouquíssimo dessa melhoria, né? A gente, inclusive, fez foi perda, né? Porque tomaram minha casa lá em Sumaré, né? Quer dizer que o próprio lado do erro se apossou da casa que era minha para poder distribuir casa para o povo, né? Então eles têm que tirar de onde? De quem? De quem obedece, né? Então eles tiraram essa casa lá em Sumaré, que eu trabalhei 10 anos para conseguir, na rua 11, número 391, Jardim Santiago, Sumaré, né? E aí a própria estrutura conseguiu, né? Distribuir casa para um monte de pessoas, né? Através dessa casa que me foi roubada, né? Então são ladrões, né? E do mesmo jeito que eles me roubaram, eles roubaram também a glória de Deus, né? Porque atribuíram a melhoria a eles, sendo que foi Deus que promoveu aquela melhoria, né? E que amaldiçoou a palavra viva que a trouxe, né? Aí eles conseguiram amaldiçoar a palavra, né? E é nosso trabalho também, né? E vos aceite deste modo, confirmado vossa parte com os injustos, né? Então todos aqueles que se beneficiaram dessa melhoria, confirmaram a parte deles com os injustos, né? E não mais será atraído bênção a si e a outro. Né? Por isso que voltou como antes, né? Porque eles agiram de maneira errada, né? As pessoas com a ignorância, né, e com a capacidade de promover melhoria, eles promovem e roubam a glória de Deus, né? Rouba a glória de Deus. Aí aquelas bênçãos ficam limitadas, né? E depois vem maldição em dobro, né? Porque houve uma prática de feitiçaria, né? Em plena presença do reino de Cristo na terra, né? Então foi um pecado terrível, né? Eles sempre praticaram esse tipo de coisa, né? Mas agora, né, eles não estão mais autorizados a praticar esse tipo de coisa porque o reino de Cristo se encontra na terra. Né? Aí vem as consequências, né? Tudo voltou como antes e a penalidade é essas pessoas que roubaram a glória de Deus. Versículo 24. Porque aceitou ser abençoado para amaldiçoar quem verdadeiramente vos abençoou. E a palavra amaldiçoada fica incapaz de trazer mais bênção a todos. Né? Então amaldiçoaram a palavra, amaldiçoaram eu, penalizaram eu, minha família, né? Então tudo isso, né, tem um preço. Versículo 24. Porque aceitou ser abençoado, para amaldiçoar quem verdadeiramente vos abençoou. Né? Que é nosso trabalho, que é o reino de Cristo, né? Então eles aceitaram, né? Uma oferta que o diabo ofertou a eles, eles aceitaram, né? Aceitaram, né? E a palavra amaldiçoada fica incapaz de trazer bênção a outra. Então eles sacrificaram a palavra, né? E as consequências desses sacrifícios a gente tá conseguindo ter efeito até hoje, né? Por quê? Porque a gente não tem crédito, não tem apoio, não tem audiência, né? Muito embora a gente já está revelando essas coisas às claras e tudo, né? Na internet, mas mesmo assim a gente não está tendo crédito, né? Porque se formou uma barreira muito poderosa, né? Contra a palavra, né? Vamos repetir aqui mais uma vez. Porque aceitou ser abençoado para amaldiçoar quem verdadeiramente vos abençoou. Né? Que foi a palavra através do reino de Cristo, né? E a palavra amaldiçoada fica incapaz de trazer bênçãos a todos, né? Porque ela fica sem crédito, sem apoio, né? Ninguém crê nela, né? Versículo 25. Quem deixa de honrar a Deus vivo após ser honrado por sua palavra, poderá ser reprovado por ele.
e deixa de ser digno de receber mais bênçãos, até de perder os que lhe foi dada, sendo transferida a outro mais justo, que saiba honrar o Deus certo que lhe abençoou. Então vamos repetir o versículo 25. Quem deixa de honrar o Deus vivo, quem deixa de honrar o Deus vivo, e a palavra também, irmão, ela atua como laço, né? Você pode ver que ela atua como armadilha para o bem e para o mal. Você pode ver que essa melhoria que veio ao Brasil a partir de 2002, quando essa melhoria veio, o reino de Cristo estava ocultado. Ou seja, a gente não estava divulgando na internet ao público o reino de Cristo, né? Ou seja, muitas pessoas estavam inocentes no caso, né? Porque não sabia do que se tratava, né? Então, talvez os governos, né, os governos que promoviam essa melhoria sabiam do caso, né? Sabiam o que realmente estava acontecendo. Ou seja, eles não eram inocentes. Tanto é que eles foram penalizados, né? Mas o povo em geral era inocente no caso, né? Já nesse caso agora que a gente está divulgando, já não é mais inocente, porque muitas pessoas já têm conhecimento do que se trata, né? Então, se você continuar rejeitando, e agora sim é oferta, né? Como é desvalorizada, é desemprego, né? Então, é um negócio muito mais pior agora você rejeitar, né? Porque você vai ser contado como injusto, como perverso, sem ter qualquer tipo de recompensa por isso. Você pode ver que o governo, ele rejeitou, né? O governo brasileiro rejeitou, mas ele teve a oportunidade de melhorar a vida do povo, né? Ou seja, não foi de graça não, né? A moeda valorizada, né? Emprego para o povo, dinheiro para dar para o povo, para todo mundo movimentar, gastar, né? Então não veio de graça, né, essa primeira oferta, né? Já você rejeitar, né, estando aqui na internet, já você divulgando para você, você rejeitar sem ter uma boa recompensa, é um negócio pior do que o próprio governo, né? Então, e outra coisa, eu estou vendo que o Brasil, talvez se continuar dessa maneira aí, o Brasil não vai ter mais o direito e a oportunidade de desenvolver esse trabalho, né? Pela rejeição que a gente está tendo durante tanto tempo, né? E aí talvez seja transferido para outro país essa outra oportunidade, né? Porque o Brasil ele já foi muito longe, né? O Brasil, não somente o governo, mas também o povo, né? Porque a gente está na internet, né? Antes a gente divulgava só em Bacabal, também foi rejeitado aqui, né? Então vocês estão indo muito longe já com a rejeição, né? Então, logo logo vocês não têm capacidade mais nem de ter acesso a esse trabalho, né? E